Clássico no ar, meu amigo torcedor, e não é qualquer jogo não. A quarta-feira já amanheceu diferente porque hoje tem aquele confronto que mexe com a cidade inteira. Mais tarde, quando o relógio marcar 9h30 da noite, a bola vai rolar no Maracanã e o coração do vascaíno já começa a bater mais forte desde agora. É dia de encarar o Fluminense, é dia de provar dentro de campo que esse time pode dar uma resposta importante no Campeonato Brasileiro. E olha, tem muita coisa interessante girando em torno desse duelo. Antes mesmo de falar da bola rolando, tem notícia boa vindo de dentro de casa. A base do Vasco continua mostrando força e revelando nomes que dão esperança ao torcedor. 2 garotos do Sub-17 foram chamados para representar a seleção brasileira em um torneio internacional na França, e isso não é detalhe pequeno. Quando jogadores tão jovens começam a ganhar esse tipo de visibilidade, é sinal de que o trabalho está sendo bem feito. O atacante Rodrigo Júnior, que muita gente já aponta como uma das grandes promessas recentes, e o meia Alan Santos vão ter a chance de vestir a amarelinha e carregar também o nome do Vasco lá fora. É aquele tipo de notícia que anima, que faz o torcedor olhar para o futuro com um pouco mais de confiança. Mas enquanto o futuro vai sendo desenhado, o presente exige atenção total. O Vasco chega para essa rodada ainda em uma situação delicada na tabela, mas longe de ser desesperadora. O time conseguiu sair da última posição, mas continua ali naquela faixa perigosa, olhando tanto para baixo quanto para cima. A diferença para a zona de rebaixamento é pequena, ao mesmo tempo em que a distância para a parte de cima também não é tão grande assim. Isso transforma o jogo de hoje em algo ainda mais importante, porque uma vitória pode mudar completamente o cenário e trazer um pouco de tranquilidade. E quando a gente analisa o contexto da rodada, o torcedor encontra mais um motivo para acreditar. Os adversários diretos lá de baixo têm compromissos complicados, enfrentando equipes fortes e em ambientes difíceis. Isso abre uma oportunidade enorme para o Vasco dar um salto na classificação. Se fizer a sua parte no clássico, pode terminar a rodada já numa posição bem mais confortável, talvez até encostando na briga por competições internacionais. É aquele tipo de momento que pode marcar uma virada de chave dentro do campeonato. Agora, o que mais chama atenção nesse time é algo que nem todo mundo esperava. O Vasco é, até aqui, uma das equipes que mais cria oportunidades de gol no campeonato. Isso mesmo, o time consegue produzir, consegue chegar, consegue incomodar as defesas adversárias com frequência. A média de chances criadas por partida é alta, o que mostra que existe um sistema ofensivo funcionando. O problema, durante um período, foi transformar isso em gol. Faltava eficiência, faltava aquela frieza na hora de concluir. Só que esse cenário começa a mudar. Com a nova comissão técnica, o time vem mostrando sinais claros de evolução. Não é só criar, agora o Vasco também está conseguindo finalizar melhor as jogadas. A equipe parece mais organizada no último terço do campo, mais confiante para tomar decisões rápidas e mais perigosa quando pisa na área adversária. Isso muda completamente a perspectiva para um clássico como o de hoje, porque um time que cria e converte passa a ser muito mais difícil de segurar. E tem também a questão da escalação, que traz um ingrediente interessante. A volta de um jogador importante para o meio de campo pode mexer bastante na dinâmica da equipe. A tendência é que o Vasco entre com uma formação mais equilibrada, com força na marcação, mas sem abrir mão de qualidade na saída de bola. A ideia é ter controle do meio, dificultar a vida do adversário e, ao mesmo tempo, aproveitar os espaços quando eles aparecerem. O sistema defensivo também dá sinais de crescimento. Alguns jogadores que vinham sendo questionados começaram a apresentar um nível mais alto de concentração e firmeza. A postura dentro de campo mudou, e isso faz diferença em jogos grandes. Clássico é decidido nos detalhes, e uma defesa mais segura pode ser determinante para o resultado final. O torcedor percebe essa evolução e começa a acreditar que o time está no caminho certo. Outro ponto que chama atenção é o trabalho feito para potencializar peças que antes não vinham rendendo tanto. Alguns atletas cresceram de produção nas últimas partidas, ganharam confiança e passaram a contribuir de forma mais consistente. Isso é fundamental em uma temporada longa, porque o elenco precisa responder, não dá para depender de um ou dois nomes apenas. Quando o coletivo começa a funcionar,
o desempenho naturalmente sobe. Mesmo assim, ainda existem lacunas. O time mostra evolução, mas ainda carece de algumas peças para atingir um nível mais alto. Falta, por exemplo, aquele jogador criativo no meio, capaz de pensar o jogo e organizar as ações ofensivas com mais clareza. Em alguns momentos, a equipe consegue compensar isso com intensidade e volume, mas em partidas mais travadas, essa ausência pode pesar. É algo que ainda precisa ser ajustado. No setor ofensivo, apesar da melhora, também existe uma busca por mais regularidade. Alguns jogadores vêm se destacando, ocupando bem os espaços pelos lados do campo e criando situações perigosas, mas ainda há margem para crescer. E é justamente nesse ponto que surge um nome que desperta a curiosidade no torcedor. Um atleta que chegou com expectativa alta, que ainda não conseguiu mostrar todo o seu potencial, mas que pode ser uma surpresa a qualquer momento. A questão física tem sido determinante para esse jogador específico. Sem uma pré-temporada adequada, ele acabou ficando para trás em relação aos companheiros, e isso impacta diretamente no desempenho dentro de campo. O clube vem trabalhando para recuperar essa condição, sabendo que, quando estiver no nível ideal, pode se tornar uma peça muito importante. É aquele tipo de reforço que já está no elenco, mas que ainda não apareceu de verdade. E pensando no jogo de hoje, essa possibilidade de mudança, de novidade, deixa o cenário ainda mais interessante. O adversário tem pontos vulneráveis, principalmente no sistema defensivo, e isso pode ser explorado. Se o Vasco conseguir manter a intensidade, usar bem a força pelos lados e aproveitar as chances criadas, as possibilidades de sair com um resultado positivo aumentam bastante. O clima é de expectativa alta, de confiança crescente de um time que começa a mostrar sinais de que pode entregar mais do que vinha apresentando. O clássico chega no momento certo para testar tudo isso dentro de campo, diante de um rival que também tem suas fragilidades e que certamente vai oferecer espaços. E é justamente nesse cenário que o jogo ganha ainda mais peso, porque não se trata apenas de mais uma rodada. É aquele tipo de partida que pode consolidar uma evolução ou colocar dúvidas novamente na cabeça do torcedor. O Vasco entra em campo carregando essa mistura de responsabilidade e oportunidade, sabendo que o desempenho recente criou uma expectativa diferente. Já não é mais aquele time desacreditado de rodadas atrás, agora existe uma confiança que começa a tomar conta, principalmente pelo que vem sendo apresentado dentro das quatro linhas. Quando a gente olha para o meio de campo, fica claro que houve uma tentativa de dar mais consistência ao setor. A presença de jogadores com maior capacidade de marcação ajuda a proteger a defesa, mas também traz um desafio: como manter a criatividade e a fluidez ofensiva sem um articulador clássico. Essa é a equação que vem sendo resolvida jogo a jogo. O time tenta compensar a ausência de um camisa 10 mais criativo com movimentação, intensidade e aproximação entre os jogadores. Em alguns momentos funciona muito bem, principalmente quando o ritmo é alto e o adversário não consegue se organizar. Só que em clássico, o cenário muda. O jogo costuma ser mais estudado, mais travado, com menos espaço para correria desenfreada. E é aí que a qualidade individual pode fazer a diferença. Ter alguém que pense rápido, que enxergue um passe diferente, pode decidir uma partida como essa. Por isso, existe essa sensação de que o elenco ainda precisa desse tipo de peça, alguém que assuma a responsabilidade de organizar o time quando a bola estiver no pé. Mesmo assim, o que anima é perceber que alguns jogadores vêm assumindo protagonismo de maneira inesperada. Atletas que antes eram vistos com desconfiança começaram a entregar mais, a errar menos e a participar de forma mais ativa do jogo. Isso mostra que o trabalho no dia a dia está surtindo efeito, que existe uma evolução coletiva acontecendo. E quando o grupo compra a ideia, quando todo mundo começa a correr na mesma direção, o time cresce. No setor defensivo, a mudança de postura é visível. A linha de defesa parece mais atenta, mais firme nos duelos e menos propensa a erros bobos. Aquela sensação de insegurança constante deu lugar a uma organização maior, com jogadores entendendo melhor suas funções. Claro que ainda existem ajustes a serem feitos, mas a diferença em relação aos primeiros jogos da temporada é nítida. Em um clássico, isso pode ser determinante, porque evitar falhas é meio caminho andado para sair com um bom resultado.
E quando a bola chega no ataque, o Vasco mostra que pode incomodar. A velocidade pelos lados, a movimentação constante e a busca por infiltrações criam dificuldades para qualquer defesa. O adversário de hoje, inclusive, já demonstrou problemas nesse tipo de situação. Quando é pressionado, quando precisa lidar com jogadores rápidos e fortes fisicamente, acaba deixando espaços. E é exatamente aí que o Vasco pode encontrar o caminho para construir suas chances. Existe também uma expectativa grande em cima de possíveis mudanças durante a partida. O banco de reservas pode oferecer alternativas interessantes, principalmente se o jogo exigir uma postura mais agressiva. Aquela opção de colocar um jogador mais veloz, mais incisivo, pode ser a chave para quebrar uma defesa cansada no segundo tempo. E é nesse ponto que volta aquele nome que vem sendo observado com tanta atenção nos bastidores. Esse jogador, que ainda não conseguiu se firmar, carrega consigo uma expectativa enorme. Não só pelo que fez anteriormente em sua carreira, mas pelo potencial que demonstra nos treinamentos. A questão física atrasou sua adaptação, é verdade, mas a tendência é que, aos poucos, ele vá ganhando minutos e confiança. E quando isso acontecer, pode se transformar em uma arma importante, principalmente em jogos grandes como esse. A torcida, por sua vez, já começa a criar essa expectativa. Existe aquela curiosidade natural de ver algo novo, de testemunhar o surgimento de um jogador que pode mudar o patamar do time. E clássico é o tipo de jogo perfeito para isso acontecer. Quantas vezes já vimos nomes surgirem justamente em partidas assim, aproveitando a oportunidade para se destacar e conquistar seu espaço? Do outro lado, o adversário também chega pressionado e com suas próprias questões. O sistema defensivo não transmite total segurança, e isso pode ser explorado se o Vasco souber manter a intensidade. A chave do jogo pode estar justamente nessa capacidade de pressionar, de não deixar o rival confortável, de forçar erros. Quando o Vasco consegue impor esse ritmo, costuma levar vantagem. Mas para isso, será fundamental manter a concentração do início ao fim. Clássico não permite desligamento, não permite erro de atenção. Cada lance precisa ser disputado como se fosse o último, cada dividida tem que ser encarada com seriedade. É esse tipo de postura que faz a diferença em jogos grandes, e é isso que o torcedor espera ver dentro de campo. O ambiente no Maracanã também entra como um fator importante. Mesmo sendo um estádio conhecido, o clima de clássico transforma tudo. A energia das arquibancadas, a pressão, o barulho, tudo isso influencia diretamente no comportamento dos jogadores. Quem conseguir lidar melhor com esse cenário, quem mantiver a cabeça no lugar nos momentos mais tensos, tende a sair na frente. E o Vasco chega com essa missão clara, transformar a evolução recente em resultado. Não basta jogar bem, não basta criar oportunidades, é preciso vencer. Porque a tabela exige isso, o momento pede isso e o torcedor espera isso. A combinação de confiança, organização e intensidade pode ser o caminho para alcançar esse objetivo. A partida promete ser equilibrada, com momentos de pressão dos dois lados, mas com espaço para quem souber aproveitar melhor as oportunidades. E é justamente nesse detalhe que o Vasco precisa se apegar, na eficiência, na capacidade de transformar chances em gols, algo que começou a aparecer e que pode fazer toda a diferença em uma noite como essa. Antes de continuarmos, já te convidamos para se inscrever no canal Colina News e deixar seu like, assim você fica por dentro de todas as novidades do Vascão de forma exclusiva. Bora continuar! Um novo capítulo de incerteza e expectativa começa a ganhar forma nos bastidores do futebol brasileiro. Desta vez, o centro das atenções é a possível venda da SAF do Vasco da Gama, envolta em rumores que têm provocado agitação entre dirigentes, investidores e torcedores. E no meio dessa movimentação, surge um nome de peso, Ronaldo Nazário, o eterno fenômeno. De acordo com informações que circulam nos bastidores, Ronaldo teria entrado na disputa pela aquisição do controle da SAF, adicionando ainda mais tensão a um processo que já era considerado delicado. Embora não haja confirmação oficial, a simples possibilidade de seu envolvimento já é suficiente para transformar o cenário e elevar o nível das especulações. Fontes próximas às negociações indicam que o ex-atacante avalia cuidadosamente os números e a estrutura do negócio.
Com experiência recente na gestão de clubes, ele estaria interessado em aplicar um modelo mais moderno e sustentável, alinhado com práticas internacionais de administração esportiva. Ainda assim, muitas perguntas permanecem sem resposta. Não está claro se Ronaldo atuaria de forma independente ou liderando um grupo de investidores. Tampouco se sabe o quão avançadas estariam essas conversas nos bastidores. Entre a cautela e a empolgação, a torcida observa cada novo rumor com atenção redobrada. A possível entrada de uma figura tão icônica no comando do clube reacende esperanças, mas também alimenta dúvidas. Por enquanto, tudo segue no campo das especulações, mas, no futebol, histórias assim muitas vezes começam exatamente dessa forma. Trazemos notícias atualizadas do Vasco todos os dias. Inscreva-se no nosso canal e dê um like para continuar recebendo notícias exclusivas. Compartilhe também a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, isso é muito importante para o Vasco da Gama. Até o próximo vídeo.